Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais um programa Cenário, que vai ouvir pessoas interessantes, que vai debater assuntos importantes da vida da cidade. Hoje o nosso entrevistado é o chefe do cartório 343 da Justiça Eleitoral. Ele vai nos falar do que pode, do que não pode na Justiça Eleitoral. E especialmente que não pode votar em mau candidato. Então vamos a conversar então com o João Lima. E muito obrigado a você pela sua presença, pela sua disponibilidade. É um grande prazer estar aqui nesse dia gostoso, nessa reunião gostosa. E estou à disposição para prestar os esclarecimentos necessários da nossa Justiça Eleitoral. João, a primeira coisa que eu gostaria de abordar com você é a respeito dessa inovação do voto em trânsito. Parece-me que hoje você pode votar em trânsito. Antes você só justificava o voto, a ausência ao voto, né? Hoje você pode votar em trânsito. É isso mesmo. Então, voto em trânsito é mais uma facilidade adicional que a Justiça Eleitoral propõe para o eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral. Então, aquele eleitor que estiver em trânsito, ou seja, em deslocamento, de passagem, de viagem, fora do seu estabelecimento domiciliar, né, do seu local de votação, ele pode, então, habilitar-se a votar em trânsito. Certo. E se ele não quiser votar em trânsito? Ele mantém a justificativa tradicional? Exatamente. O eleitor que não fizer a opção pelo voto em trânsito e não estiver no dia da eleição no seu local de votação, ele sim deverá justificar o seu voto. E essa questão do voto em trânsito é limitado só à presidência da República, ou é para todos os cargos? O voto em trânsito habilita o eleitor a votar apenas para o presidente e vice-presidente da República. Os demais cargos já ficam justificados automaticamente. Ah, tá. O instante que você faz esse voto, ele fica garantido com a Justiça Eleitoral, dentro do compromisso, da obrigatoriedade do voto. Exatamente. Ele comparecendo à sessão do voto em trânsito, apesar de votar só para presidente, ele cumpriu o seu dever de votar e está quite, então, com a Justiça Eleitoral. Agora, para você ter direito ao voto em trânsito, você tem que se cadastrar antes, né? Não pode ser, na hora eu resolvi, vou votar, não é assim. Tem que tomar uma providência antes, não é? Exatamente. Existe um prazo para que o eleitor procure o cartório eleitoral para se habilitar a votar na sessão de voto em trânsito. Então, esse prazo, ele iniciou dia 15 de julho e vai até o dia 21 de agosto. Então, nesse período, o eleitor deve procurar pessoalmente o cartório eleitoral e solicitar a sua habilitação por voto em trânsito. Geralmente isso é muito bom para viajantes, para o pessoal que vive em trânsito no país todo, o ano todo, por questões profissionais. Isso ajuda bastante, né? É uma inovação. A Justiça Eleitoral ampliou o conceito do voto em trânsito. Em 2010 era apenas nas capitais. Esse ano, agora, nessas eleições gerais de 2014, além das capitais, ampliou-se para aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Ah, certo, certo. E o registro de candidatura, isso não alterou nada? Já encerrou o prazo do registro ou não? Já encerrou o prazo do registro das candidaturas e agora está no processo de julgamento. Julgamento, sim. Desses registros de candidaturas, né? Certo, certo. É interessante observar que nesse conceito do registro de candidatura, o cidadão, o eleitor, ele pode acompanhar o seu candidato pela internet. Ele acessa o site da Justiça Eleitoral, tem uma ferramenta chamada Divulga Candi, que é a divulgação de candidato, é a abreviatura, o ícone, sim, sim, que é utilizado, e ali você acompanha o processo de registro de seu candidato e os seus dados que são informados à Justiça Eleitoral. Se eu quiser saber quanto tem de bens o meu candidato a deputado, eu vejo nesse site? Exatamente.
Entra nesse ícone e lá consegue-se verificar a situação, se a sua candidatura está deferida ou não, se está indeferida, se é um candidato que está cassado e ele tenta registrar-se e aparece a informação que ele está na situação cassado, ou seja... Podendo ser cassado. Podendo ser cassado, ou tem um recurso contra aquela candidatura. Enfim, acompanhe o passo a passo daquele andamento do processo daquele candidato. E hoje em Sorocaba parece-me que já se registraram 16 candidatos a deputado estadual e 5 a federal. E no geral no Brasil, você tem informações mais ou menos quantos? Então, para o cargo de presidente, nós temos até agora, foram registrados 11 candidatos ao cargo de presidente. Presidente e vice-presidente. Governador do estado de São Paulo, contamos com 9 candidatos. Para senador, nós temos 10 candidatos, né, com registros em andamento. Certo. Deputado federal, 1.355 candidatos. Puxa vida. E deputado estadual, 1.989 candidatos. Então, todos esses aí, fazendo a consulta no site, está lá, aguardando o julgamento. Isso daí ainda são os candidatos que pediram registro, né? Não que obrigatoriamente serão todos validados, ou já são candidatos já definitivos? Não, há o registro da candidatura, o pedido de registro... O pedido, O pedido. Não foi avaliado ainda. Não foi avaliado, está em andamento. Hoje, se fizermos a consulta ao site, aparece o status da situação do processo de determinado candidato, a situação, aguardando o julgamento. Está em análise ainda. João, você acabou de falar em site. A Justiça Eleitoral tem uma série de informações, precisa ter um contato bastante grande com a população. Esse trabalho é só feito pessoalmente ou vai ser feito via eletrônica? Deixa essa resposta para o segundo bloco. Agora entramos num rápido intervalo e voltaremos em seguida. Aguardem. A Total Mix é referência em concreto na nossa região. Resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados para garantir a melhor qualidade dos seus serviços, a fim de proporcionar aos clientes satisfação com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela Total Mix. Concreto comum, utilizado em obras prediais, obras industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho para obras prediais, obras marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável, ideal para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso para enchimentos de lajes. Além de concretos para pavimentações com adições de fibra, além de autodensável. Para conhecer mais sobre os produtos da Total Mix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br. Total Mix, concreto na medida certa para sua obra. Rua Anália Pereira, 1399. Contato 15-3242-7888. Espaço Maru, completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial com modernos aparelhos. Criofrequência. Fotodepilação. Radiofrequência e criolipólise. Agende sua avaliação gratuita. Espaço Maru, Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar. Estamos de volta ao programa Cenário, entrevistando o João Lima, que é o chefe do cartório 343 da Zona Eleitoral. Eu acho, João, que o grande problema hoje da Justiça é fazer uma comunicação com todo esse público eleitor. Vocês somos hoje, aliás, né, 484 mil eleitores. Qual é o processo, qual é o canal de comunicação da Justiça Eleitoral com esse grande público? Então, a Justiça Eleitoral, ela tem o seu site oficial, né, o eleitor consegue acessar esse site, tem alguns serviços disponíveis ao eleitor,
esses serviços gratuitos, por sinal, né? Nada é cobrado na Justiça Eleitoral em relação aos seus serviços. E, por vezes, a Justiça Eleitoral também utiliza a ferramenta da correspondência simples ao eleitor. Por exemplo, ao convocar um eleitor para trabalhar como mesário nas eleições, nós enviamos uma correspondência. Esse eleitor recebe essa correspondência tão somente o convocando a comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral. E a Justiça Eleitoral, ela não utiliza, em momento algum, o e-mail, a internet, para chamar o eleitor. Então, quer dizer, se eu receber um e-mail de alguém falando que é da Justiça Eleitoral, posso deletar que é fajuto. Exatamente. Eu queria esclarecer para o eleitor e eleitora que a Justiça Eleitoral não envia nem autoriza nenhuma instituição a fazê-lo em seu nome, e-mail ou qualquer meio de comunicação via internet. Se por acaso você receber, delete-a imediatamente, pois pode conter vírus de computador. Aliás, que parece já ocorreu um fato de uma correspondência desse tipo estar com vírus, né? Exatamente. A gente por esses dias temos recebido, dia após dia, um ou outro eleitor que comparece ao cartório eleitoral com esse e-mail falso, impresso, e pedindo: cartório, eu quero atualizar meus dados cadastrais. Aí quando eu vejo a documentação, eu falo para ele: você acessou esse link? O eleitor já responde que sim. Nesse momento que ele acessou aquele link, o computador dele já está contaminado, já está infectado com o vírus. Sim. Portanto, ele tem que deletar antes mesmo de acessar os links disponíveis nessa mensagem. Certo. Mas nós temos também o que é bom dentro da internet, né? Por exemplo, parece-me que vocês estão criando a denúncia online, alguma coisa assim? Exatamente. A Justiça Eleitoral disponibiliza no seu site a ferramenta Denúncia Online. Essa denúncia visa dar a oportunidade para o eleitor, para o cidadão comum, fiscalizar as propagandas eleitorais na cidade. Quer dizer, eu observo uma propaganda eleitoral errada, fora das normas, eu acesso esse programa e denuncio. Exatamente. O eleitor, andando na rua, percebeu uma determinada propaganda que ele julga irregular, ele anota o endereço, o tipo da propaganda, acessa o site, insere essas informações na denúncia online, pode inclusive, tem a opção de você tirar a foto da denúncia e anexá-la como arquivo nesse aplicativo. Imediatamente já reflete no cartório eleitoral. O cartório recebe esta mensagem online e aí sai para as diligências necessárias para regularizar essa propaganda. Então os candidatos vão ter que ter muito cuidado, né? Os candidatos, os cabos eleitorais aí, porque vai ter gente de olho, né? Exatamente. Essa ferramenta é justamente para coibir propagandas irregulares. Agora, as normas são muitas hoje para regrar a vida ou o trabalho dos candidatos, né? Exatamente. Veja, por exemplo, uma das propagandas mais comuns que são suscetíveis de colocar na denúncia online, por exemplo, a utilização de cavaletes ao longo das vias públicas. Se coloca cavaletes ao longo da via pública e que interfere na circulação das pessoas, atrapalha o trânsito das pessoas, é considerado uma propaganda irregular. No canteiro central pode? Nas áreas ajardinadas é proibida a utilização de cavalete ou qualquer outra propaganda. Por exemplo, nos viadutos, nos postes, nas árvores, nos canteiros, nos jardins, são propagandas irregulares. Se colocadas ali, são irregulares. Outras propagandas também que são irregulares, colocar propaganda em estabelecimento comercial, em igrejas, ginásios, templos, shoppings. Tem propaganda nesses locais, que a gente chama de uso comum, né? Todo cidadão pode entrar e sair à vontade.
são considerados propagandas irregulares, passíveis de eventual multa daquele candidato. Parece-me que pronunciamento de um candidato numa ação pública, oficial, também é proibido, né? Isso aí também cabe, nesses casos, cabe também representação. Você já houve até uma cassação anteriormente, historicamente, aqui na cidade, de um candidato a prefeito que compareceu a uma cerimônia de uma escola, falou alguma coisa, foi cassado, né? A candidatura foi cassada. Para esses casos, cabe representação do outro partido político ou do candidato e até o Ministério Público como fiscal da lei. Então, uma coisa é a denúncia para punir uma irregularidade, outra coisa é uma representação para cassar a candidatura. São coisas diferentes. São coisas distintas, exatamente. A ferramenta da denúncia online limita-se a coibir. A coibir. E as representações são aquelas propagandas que envolvem assim, meios de comunicação de massa. Né? Por exemplo, propaganda na TV, no rádio, na internet. Fora dos horários. Fora dos horários oficiais. Aí sim, esses tipos de propagandas que se julga irregular, aí cabe apenas a representação por parte do partido político ou coligação e dos candidatos. E este ano nós vamos trabalhar normalmente, como no ano anterior, com as urnas, né? O voto nas urnas eletrônicas, não é isso? Isso. Mas isso nós vamos falar no próximo bloco. Vamos para mais um intervalo e voltamos logo em seguida. Aguardem. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Estamos de volta ao programa Cenário e o nosso entrevistado hoje é o João Lima, da Justiça Eleitoral. João, vamos falar um pouquinho sobre o aperfeiçoamento do acesso de pessoas especiais ao voto. Parece-me que nós temos toda uma preocupação em torno disso hoje, né? Exatamente. A Justiça Eleitoral tem a preocupação da inclusão social dessas pessoas com dificuldade de locomoção. Para tanto, a Justiça Eleitoral, em Sorocaba, fez um levantamento nos 140 locais de votação em Sorocaba, dos quais 99 já possuem acessibilidade aos locais de votação. Os locais de votação já têm acessibilidade? Já têm acessibilidade. Foram visitados um a um, checado as acessibilidades, ou seja, aquele local de votação tem a rampa, não tem nenhum obstáculo que possa dificultar a locomoção do eleitor que chega ao local de votação. Ou seja, desde a porta de entrada até a sessão eleitoral, esse percurso está livre de qualquer obstáculo. Aquelas grelhas, a gente verificou as dimensões dela para que a pessoa com dificuldade de locomoção não tenha... Não enrosque ali. Não enrosque ali. Então, tudo isso foi checado. Certo. Ou seja, 72% dos locais de votação de Sorocaba já têm acessibilidade. Os demais, os poucos ainda que restam, ainda estão em andamento para que, creio, que até o dia da eleição, 5 de outubro, possam estar 100% acessíveis os 140 locais de votação de Sorocaba. E se ocorrer alguma falha? Como na Copa do Mundo que não terminou um estádio, por exemplo. Para onde vai levar esse eleitor com dificuldade? E ainda preocupado com essa acessibilidade, também a Justiça Eleitoral de Sorocaba procurou as instituições que trabalham com pessoas com dificuldade de locomoção, os cadeirantes. Nós conversamos, nós nos reunimos nos meses de fevereiro, março e abril, convocando essas pessoas para que procurassem o cartório eleitoral e informassem as suas dificuldades de locomoção, para que, então, a Justiça Eleitoral,
principalmente naqueles locais em que não há acessibilidade, para que a gente possa, então, adequar dentro do possível para que facilite a chegada desse eleitor à sessão eleitoral. Tem alguma estatística do número dessas pessoas ou não? Estatística em relação a esse eleitor, a esse quantitativo, nós não temos. Temos sim, e divulgamos bastante, esses 99 locais de votação já acessíveis às pessoas. Ah, tá. Bom, vamos agora falar da urna eletrônica, que é parece que é o grande ícone das eleições brasileiras, né, perante o mundo. Parece que o Brasil ensina a votar para o mundo inteiro através desse processo de urnas eletrônicas, não é isso? Exatamente. A Justiça Eleitoral é um referencial mundial em tecnologia da votação eletrônica e totalização dos votos. E como funciona essa urna? Não custa contar sempre, repetir sempre, porque todos os anos a gente tem uma leva de novos eleitores, né? Exatamente. Mas o ato de votar na urna eletrônica é muito simples, muito rápido, muito prático, até porque a Justiça Eleitoral também autoriza a utilização da cola. Tá, então o eleitor recebe a sua colinha, a Justiça Eleitoral já tem disponível nos cartórios eleitorais a cola. Então quando o eleitor procura a Justiça Eleitoral, já é entregue a ele uma cola. A cola são os quadrinhos a serem preenchidos pelos os números dos candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Esta é a ordem que estará na urna eletrônica, ao momento em que ele começa a votar. Então, a gente orienta o eleitor, sugere a ele que preencha a sua cola e leve no dia da eleição para votar com tranquilidade e segurança. É importante ele saber que o nome do vice não vai constar da cédula, né? Quando ele digita, no caso do presidente, por exemplo, quando ele confirma o seu voto, quando ele digita o número do seu candidato, na tela da urna eletrônica aparece a foto e o nome do presidente e do vice-presidente, logo abaixo. Então aparece a foto dos dois candidatos, do presidente e do vice, do governador e do vice-governador. Tá e também dos senadores, né? No senador, nós temos o senador e também temos os seus primeiro e segundo suplentes. Aparecem também as suas fotos na urna eletrônica. E já que nós passamos pela urna eletrônica, chegamos agora na votação. Existe muito incidente no período de votação, muita irregularidade, como, por exemplo, boca de urna, é um procedimento proibido, né? A boca de urna, ela é um crime eleitoral, né? Ou seja, a distribuição de santinhos ou de qualquer propaganda eleitoral no dia da eleição é considerado crime eleitoral, né? Então, a Justiça Eleitoral, nesse dia, evidentemente, existe um plantão em relação às forças policiais também, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, todos apostos ali no cartório eleitoral, junto com o juiz eleitoral e os promotores eleitorais, todos ali para evitar, impedir qualquer tipo de irregularidade e nesse tipo de crime que não é aceitável. João, para encerrar, uma perguntinha bem curiosa, que faz parte dos tempos modernos. Se eu vai aparecer tatuado com o meu candidato a presidente, com o meu candidato a vereador, eu posso entrar e votar? Todo tatuado para presidente, fulano e tal, para governador. Hoje está na moda, todo mundo se tatua o corpo inteiro. Como é que fica? O eleitor, no dia da eleição, desde que ele se manifeste de forma silenciosa, ele pode sim portar alguma manifestação do seu candidato. A camiseta, por exemplo. Camiseta, por exemplo. A camiseta em si, o oferecimento de camiseta pelo candidato ao eleitor é proibida. É uma propaganda proibida pela Justiça Eleitoral. A distribuição de brindes qualquer coisa que favoreça o eleitor, esse tipo de propaganda é proibida.
Mas se o eleitor, ele mesmo, quiser confeccionar uma camiseta, vestir a camiseta e votar de forma silenciosa, aí é aceitável. É permitido esse tipo. Mas desde que ele seja individual e silenciosa. Não pode caracterizar também o brinde, né? Não pode caracterizar o brinde, nem a aglomeração de 2 ou mais pessoas. Ah, tá. João Lima, muito obrigado para você. Eu acho que o nosso público se deliciou com as suas informações. Um aquecimento já para as eleições que estão aí. Então, muito obrigado pela sua participação. Estamos à disposição no que for necessário. E assim nós encerramos hoje mais um programa Cenário, que contou hoje com a participação do João Lima, do Cartório Eleitoral. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima vez.